Falar sobre movimento uniformemente variado implica inicialmente em lembrar de uma grandeza na física chamada aceleração. Quando a gente fala em movimento uniformemente variado, a primeira coisa que nós vamos lembrar é de aceleração. Por quê? Porque aceleração significa variar a velocidade. Quando você muda a velocidade de um determinado movimento, você possui aceleração. Quando eu aumento a velocidade de um móvel, eu tenho aceleração positiva. Quando eu diminuo a velocidade de um móvel, eu tenho aceleração negativa. Nós iremos entender, portanto, o movimento uniformemente variado como sendo aquele que tem velocidade variável, essa seria uma informação importantíssima, e que tem uma aceleração que é diferente de zero. Quando a aceleração é zero, movimento uniforme. Movimento uniformemente variado tem aceleração, porque você muda de velocidade no trajeto. Antes de efetuarmos a resolução dos exercícios que nós iremos fazer hoje, eu, como sempre, vou rever esse conteúdo, relembrando para você o que é de mais importante. Vem viajar aqui comigo. Eu coloquei aqui uma sugestão. Assista novamente a aula 18. Lá eu trouxe todas essas informações. Assista novamente a aula 18. O movimento uniformemente variado consiste em um movimento onde há mudança de velocidade. Quando você está andando de carro numa viagem, seu movimento é uniformemente variado. Por quê? Em determinados momentos que você anda mais rápido, que você freia, que você para, que você reinicia. Isso é a aplicação direta do conceito de movimento uniformemente variado. Por que é que ele muda de velocidade? Porque ele tem aceleração. O movimento uniformemente variado tem essas duas características. Velocidade variável, aceleração diferente de zero. Antes, como é que eu faço para encontrar a aceleração? Muito simples. Aceleração é a razão. O que é razão? Dividir em velocidade por tempo. A aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. O que é delta, Vanks? Variação. Se você tiver uma aceleração positiva, lembre-se comigo, aumenta a velocidade. Quando você tem aceleração negativa, você tem redução da velocidade. Você está andando de bicicleta, acionou os freios, aceleração negativa. Você está andando de bicicleta, fez com que a bicicleta ande mais rápida, aceleração positiva. Se calcula a aceleração como? Delta V dividido por delta T. Delta significa variação. Variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Nós temos a classificação do movimento como sendo acelerado e retardado. Uma maneira fácil de identificar se o movimento é acelerado ou retardado é olhar para os sinais. Se os dois tiverem mesmos sinais, aceleração e velocidade, você diz que o movimento é acelerado. Se a aceleração e velocidade se apresentarem com sinais diferentes, você diz que o movimento é retardado. Acelerado, mesmos sinais. Retardado, sinais diferentes. E aqui embaixo, as três fórmulas que eu te apresentei, que nós vamos usar muito. Essa terceira que eu estou circulando é a equação horária, essa do meio é a equação de Torricelli, e essa primeira é a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V02 mais 2 a delta S, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Quando você for fazer a sua avaliação, que você vai fazer em casa, pode utilizar a consulta que for necessária, essas relações têm que estar do seu ladinho. Antes, o que é V? Velocidade final. O que é V0? Velocidade inicial. O A, aceleração. E T, tempo. O que é delta S? Direção de espaço. O que é o S? Espaço final. O que é o S0? Espaço inicial. Não tem dificuldade, é muito tranquilo. Vamos lá na página 45 fazer alguns exercícios, começando por um texto que ele traz e no final ele pede para você analisar se são verdadeiras ou falsas. Vamos fazer com calma. O que é MUV? Vamos ficar escrevendo movimento uniformemente variado, eu coloquei só MOVE. O MOVE, ou seja, movimento uniformemente variado, o móvel possui velocidade constante. Constante, moçada? Acabamos de ver, a palavra já diz tudo, aqui é variado. A velocidade não é constante, ela vai mudando. Então, isso aqui é falso. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, sim, e diferente de zero. Assim que funciona? Sim. Velocidade variável, aceleração diferente de zero. Isso aqui está verdadeiro. No MOVE, o móvel percorre espaços iguais, intervalo de tempos iguais. Pessoal, a gente faz isso aqui não é no movimento uniformemente variado, é no movimento uniforme.
Quando você muda a velocidade, você não vai fazer espaços iguais em tempos iguais. Quando você tiver maior velocidade, você anda mais espaços. Então, isso aqui é falso. Letra D. Aceleração é a razão da velocidade pelo tempo. Assim que a gente calcula a aceleração, dividindo velocidade pelo tempo? Exatamente. Calcula-se a aceleração, dividindo a variação de velocidade pela variação de tempo. Certo. Letra E. Dizer que um corpo possui aceleração 2 significa que percorreu 2 metros a cada segundo. Não é isso. Dizer que um corpo possui aceleração 2 significa que o móvel aumentou a velocidade dele em 2. Como assim? Se tem aceleração 2, no primeiro momento a velocidade é 5, depois vai ser 5, depois a velocidade vai ser 7, 9, 11. Então, dizer que um corpo possui aceleração 2 significa que o móvel aumenta em 2 metros por segundo a sua velocidade. Não tem nada a ver com percurso, não. Isso aqui está falso. F. Uma aceleração 10 significa que o móvel aumenta em 10 a sua velocidade. Aí sim, aí está certo. G. O movimento é considerado acelerado quando o modo da velocidade aumenta no decurso do tempo. Certo? A gente pode ver isso como aceleração e velocidade têm o quê? Mesmos sinais. Então, são duas coisas que você pode detectar. Primeiro, o modo da velocidade vai aumentar no acelerado. No retardado, o modo da velocidade vai diminuir. Letra H. Em um movimento retardado, aceleração e velocidade têm sinais contrários. Certo? Por último, o movimento é considerado retardado quando o modo de velocidade escalar aumenta. Não, quando o modo da velocidade diminuir. Então, essa sequência ficaria assim resolvida. Ok? Vamos agora lá na página número 48, que lá na página 48, o autor deu para nós uma tabela que ele pediu para a gente preencher. Como é que a gente preenche essas tabelas 1 e 2? Bom, lembrando das equações. Quais são as equações que eu tenho que lembrar? Equação horária, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E como é que é a equação da velocidade? V igual a V0 mais AT. Então, essas duas equações que você vai utilizar. Como é que você sabe, Vanks? É só olhar para a equação, moço. Olha aqui, função horária. Aqui ela. E está aqui a função da horária também em relação à velocidade. Vamos lá. Vamos pensar aqui, pessoal. Quem está na primeira posição sozinho, quem é? Espaço inicial. Então, quem é que está aqui? 6. Nessa, quem é? 9. Aqui, menos 4. Não, ele tem que estar sozinho. Aqui o menos 4 está com T. Se não tem ninguém, é quanto? 0. Aqui não tem ninguém. 0. Quem é que está sozinho aqui? O menos 7. Então, vai ficar 9, 0, 0 e menos 7. Facílimo. Quem é que é velocidade? Velocidade é quem está junto com a letrinha T de tempo. Quem é que está aqui? É o 2, tá vendo? Ele já deu a resposta para nós. Quem é que está aqui? Mais 5. Quem é que está aqui? Menos 4. Aqui, não tem, então é aqui, 0. Aqui, quem é que está junto do T? Não tem, 0. Vamos ficar com 5 menos 4, 0 e 0. Aceleração. Cuidado com a aceleração. Você está vendo que na fórmula o A está dividido por 2? Então, o número que aparece aqui é a metade. Ó. Por exemplo, quem é que está bem aqui? Né? O 3 junto com o T2, a aceleração é quanto? 6. O número que está aqui é a metade da aceleração. Quem é que está aqui com o T2? Menos 5. Então, a aceleração é quanto? Menos 10. O número que aparece na equação é a metade da aceleração. Quem é que está aqui com o T2? O número que não existe é o 1. Se tem menos 1 ali, quanto é a aceleração? Menos 2. Quem é que está aqui junto com o T2? 1. 1 é metade de quem? 2. Quem é que está aqui com o T2? Menos 2. Então, a aceleração aqui é quanto? Menos 4. Então, eu vou ficar com menos 10, menos 2 e menos 4. Desculpe, menos 10, menos 2, mais 2 e menos 4. Aqui é mais, tá? E lá na equação horária? O número que está sozinho é a velocidade inicial. Veja. Quem é que está sozinho aqui? 4. Quem é que está sozinho aqui? Menos 6. Quem está sozinho aqui? 8. Quem está sozinho aqui? Ninguém. 0. Quem está sozinho aqui? Menos 7. Então, velocidades iniciais que eu preenchi. Menos 6, menos 8, 0 e menos 7. Aceleração, Vanks. Quem é aceleração? Na equação da velocidade, a aceleração é quem está junto do tempo. Quem está com o T, ó.
Vendo? Ó? Quem que está com T aqui? Mais 3. Quem está com T aqui? Menos 6. Quem está com T aqui? Menos 9. Quem está com T aqui? Menos 5. Pronto. Muito fácil. 3, menos 6, menos 9 e menos 5. Na sequência, nós temos a apresentação para você dos gráficos. Preste atenção aqui. Que gráfico é esse? Isso aqui é a velocidade em função do tempo. O gráfico aqui não está aumentando? A velocidade não está aumentando? Qual a conclusão que você chega? A sua aceleração é positiva. O que está acontecendo com o gráfico da velocidade aqui? Está diminuindo, Vanks. Então, a sua aceleração aqui é negativa. Aqui você anda mais rápido, no da direita você anda freando. Aqui é um movimento acelerado. E esse aqui é um movimento retardado. Olha o gráfico aqui embaixo. Esse aqui é o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração é constante, pessoal. A aceleração é constante, diferente de zero. Veja o que tem aqui. A parte que representa o gráfico está acima do eixo. Nesse aqui está o quê? Está abaixo do eixo. O que é que eu quero que você conclua aqui? Se o gráfico da aceleração está acima do eixo, é que a minha aceleração aqui é o quê? Positiva. E aqui que está abaixo do eixo? A aceleração aqui é o quê? Negativa. O que está acontecendo aqui? Sua velocidade está aumentando. Aqui, o que acontece com a velocidade? Está diminuindo. Nossa, Vanks, que legal. A aceleração positiva é porque eu estou fazendo o carro andar mais rápido. A aceleração negativa é porque eu estou freando. Exatamente. E aqui, amigos, nós temos o gráfico do espaço em função do tempo. Como a gente trabalha com expoente 2, expoente 2 lembra a equação de segundo grau, aqui vira o quê? Vira uma parábola. A parábola vai ser para baixo quando a minha aceleração for negativa, para cima quando a minha aceleração for positiva. Por quê? Porque lá na equação tem assim, ó, S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Quem acompanha o T2 é o A. Então, se o A for positivo, parábola para cima. Se o A for negativo, parábola para baixo. E aqui, uma observação importante. Observe o seguinte. Eu posso descobrir o espaço percorrido como, Vax? Pelas áreas. Ó, você pega essa áreazinha aqui, o seu gráfico, a velocidade em função do tempo, você acha o espaço percorrido. Se for um retângulo, se for um quadrado, se for um triângulo, se for um trapézio, você calcula a área. No caso aqui do movimento uniformemente variado, a figura geométrica que vai aparecer para você é um trapézio, tá? Porque a velocidade ou vai aumentar ou diminuir. Como é que se calcula a área de trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vamos lá na página número 52, que aí tem uma situação que a gente já aproveita para treinar. Veja o que é que tem aqui, ó. Um corpo se move em trajetória retilínea. Vamos pensar aqui, veja aqui, ó. Olha para cá. Nesse primeiro momento que eu estou riscando aqui, você nota que a velocidade é constante? Ó, de 0 a 1, o que a velocidade é? Quanto é a velocidade aqui? 10. 10 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade constante. Que nome é o movimento que a velocidade não muda? Isso aqui é movimento uniforme. Nossa, Vanks, a física é apaixonante. Eu sei. De 1 para 2, ó. De 1 para 2, de 1 até 2, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade aumentou. Se ela aumentou, ela é uma velocidade variável. Velocidade variável, que movimento é esse? Move. O que é move? Movimento uniformemente variável. Eu vou apagar essas coisas que eu risquei. Vou agora analisar as alternativas que ele deu para nós. Vamos lá. Primeiro, ao final do movimento, o corpo é percorrido 25 metros. Isso aqui é o ΔS. Como é que a gente calcula ΔS? Eu falei agora há pouco para você. Você calcula a área, meu amigo. Área. Vem aqui, se você tem uma área, aqui tem outra. Quem é essa área 1? Antes, eu vejo na área 1 um retângulo. Muito bem. Isso aqui é um retângulo, galera. Ó. Isso aqui é um retângulo. Olha, 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 olha. Retângulo. Quanto é que vai ser a área de um retângulo? Às vezes a altura. Quanto que vai dar? 1 vezes 10. Dá 10 metros. Falta quem você calcular? A segunda área. Quem é essa segunda área aqui, Vanks, que tu está riscando? Isso aqui é um trapézio. Trapézio. Como é calculado o trapézio? Vamos lá nas aulas de geometria do professor Maurício. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base aqui? Ó, isso aqui é a altura. A base maior e a base menor. Tá vendo? A base maior é
20. A base menor é 10. A sua altura, de 1 para 2, é 1. Bom, aqui é o Bzão, aqui é a alturinha, e aqui é o Bzinho. Dividido por 2. Quanto é 30 dividido por 2? 30 por 2 dá 15 metros. Quanto você andou? Você andou 10 mais 15. Quantos metros você andou? 25. Quanto que ele disse aqui? 25. Então, essa aqui é verdadeira. Nossa, Ivan, essa física é apaixonante. Aqui diz assim, 2. Sua velocidade final é 40. Opa, vai para cá, vai para cá, vai para cá, olha para cá, olha para cá. Velocidade final é 40? Não, meu amigo, velocidade final aqui é 20. Esse cara está maluco. O item 2 é falso. Cadê o 2? Aqui, a velocidade final é 20. É só olhar no gráfico. Quanto é a velocidade inicial, Vargas? 10. Final, 20. Isso aqui é falso. A aceleração entre 1 e 2. Amigos, como é que se calcula a aceleração? Pega a variação da velocidade e divide pela variação do tempo. Então, vamos lá. Quanto que é a velocidade no tempo 1? 10. Quanto é a velocidade no tempo 2? 20. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar e fazer 20 menos 10. Dividido. Quanto tempo você tem aí de 1 para 2? Só tem 1. Só tem 1. 1 segundo. Né? Você vai fazer 2 menos 1. 20 menos 10 dá 10. 2 menos 1 dá 1. Qual foi a sua aceleração? 10 metros segundo ao quadrado. Quanto que ele deu aqui? 10. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, nessa questão de número 1 da página 52, que é lindíssima essa questão, você vai procurar a alternativa que tenha 1 e 3. Qual é a alternativa? Letra E. Na sequência, na página número 53, ele pede para você colocar alguns VOFs aí. Vamos fazer aqui com calma, que ele diz assim, ó, sobre os gráficos, aqueles que a gente conversou, analise. No gráfico do movimento uniforme, ó, movimento uniforme é característica dele, né? Velocidade constante. Se você tiver o gráfico do movimento uniforme, a velocidade não muda, ó, né? E aqui dentro, a área sempre dá o quê, pessoal? A área sempre dá o quê? ΔS, espaço. Então, a primeira alternativa que ele diz aqui. O gráfico da velocidade em função do tempo nos dois movimentos, a área é o deslocamento, certo? Calculou a área da velocidade em função do tempo é deslocamento. Acabamos de fazer um ali com trapézio e com retângulo. B. No movimento uniformemente variado, o gráfico da velocidade é uma reta. Crescente ou decrescente, ó, no move. Velocidade em função do tempo, desenhando para você entender. Vamos imaginar aqui que você tem uma aceleração positiva, no movimento acelerado, ou movimento retardado. Como é que a gente vai fazer? E se ele tiver aceleração negativa, Marcos, como é que fica o gráfico? Faça aqui para eu ver. Claro que faço. Assim. O movimento gráfico da velocidade em função do tempo será uma reta crescente se for progressivo e decrescente se for retrógrado. Certíssimo. C, é aqui de nascer. No movimento uniforme, o gráfico da aceleração será uma reta. Pessoal, movimento uniforme, quanto é a aceleração? É zero. Movimento uniforme é zero porque a velocidade é constante. Quem tem velocidade constante tem aceleração zero. Isso aqui é falso. Cuidado com essas pegadinhas. Letra D diz assim, no movimento uniformemente variado, o gráfico é uma reta paralela ao tempo. Paralelo, pessoal? Olha para os dois gráficos que eu fiz aqui. Não. No movimento uniformemente variado, a reta ela é crescente ou decrescente. Onde é que ela é paralela? No movimento uniforme. Isso aqui é falso. E a letra E? No movimento uniformemente variado, o gráfico da aceleração é uma reta paralela ao eixo do tempo. Vamos ver aqui. Olha o que eu fiz para você agora há pouco. Vou fazer os dois aqui, ó. Aceleração em função do tempo, ela pode ser uma reta aqui ou uma reta aqui embaixo. Essa retinha aqui é quando a aceleração é positiva, aqui é quando a aceleração é negativa. O gráfico da aceleração é uma reta paralela ao eixo do tempo? Sim. Pode ser acima ou abaixo? Sim. Então, na página 53, nós ficaremos com VV, FFV. Já na página 54, ele pediu para você escrever. Ele colocou lá, sobre o movimento uniformemente variado e as suas características, responda. Qual a principal característica do movimento uniformemente variado? Qual é? Possuir aceleração. Possuir aceleração.
O que é que isso aqui permite afirmar? Com aceleração, você vai ter uma velocidade variável, tá lembrado? E a sua aceleração será diferente de zero. Então, quando ele perguntar qual é a principal característica do movimento uniforme variado, possui aceleração. O que é que significa isso? Que a sua velocidade varia e que você tem uma aceleração diferente de zero, tá? Só isso. É a letra B. Quais as características do movimento acelerado? Bom, movimento acelerado e movimento retardado, qual é a característica deles? Aceleração e velocidade possuem o quê? Isso mesmo, estou vindo daqui, mesmos sinais. E o movimento retardado, Vargas? No movimento retardado, queridos amigos, a aceleração e velocidade possuem sinais diferentes. Isso aqui eu também posso olhar para o módulo velocidade, né? Para ver o que está acontecendo ao longo da trajetória. Na página 54, ele mostrou um gráfico. Vê se você consegue entender esse gráfico. Esse gráfico aqui, velocidade em função do tempo, o que aconteceu? Olha para o gráfico, não estou nem lendo, estou só olhando para o gráfico junto contigo. Com o passar do tempo, o que aconteceu com a velocidade? Banks, aqui a velocidade diminuiu. Muito bem, você está conseguindo enxergar. O que é isso aqui? Em cima do eixo. Esse moço aqui está o quê? Parado. Pronto. O gráfico, se fosse assim, ó, a velocidade tinha aumentado e se mantido constante. Nesse gráfico que ele nos deu, aqui, nesse trajeto que eu estou riscando, a velocidade diminuiu. Aqui que você está em cima do eixo, significa o quê? Você está parado. Pronto, amigos, é assim que a gente tem que fazer. Não tem mistério, física não tem mistério. É apaixonante. Vamos lá. Ele diz assim, o gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um móvel em função do tempo durante parte de seu movimento. O movimento representado pode ser o quê? Primeiro, letra A, uma esfera que desce de um plano inclinado. Pessoal, vamos imaginar aqui, ó, que tem uma esfera descendo. Uma esfera descendo desse plano inclinado aqui, ela está aqui em cima. Ela vai diminuir a velocidade? Não. Quando um corpo, como uma esfera, desce de uma rampa, o que vai acontecer com a velocidade dela? Aumenta. Então, a letra A é falso. B. Uma criança deslizando no escorregador. Você pega um molequinho aqui, ó. Beleza. Quando ele está descendo aqui do escorregador, a velocidade dele diminui? Não, a velocidade dele aumenta. Letra C. O que é que nós temos na letra C? Uma fruta que cai de uma árvore. Pessoal, uma fruta caindo de uma árvore. Quando a fruta cai, o que é que acontece com a velocidade dela? Vai diminuir? Não. A velocidade da fruta ela vai aumentar quando está caindo. B. Composição de metrô, tem um trem, se aproxima de uma estação e para. A letra D. E o metrô, rapaz, hoje eu estou desenhando demais, ó. O metrô. Aí ele parou. Ele vinha com a velocidade, aqui ele parou. Diga uma coisa, quando o metrô está chegando na estação, o condutor, ele aumenta a velocidade ou diminui? Antes, para chegar na estação e parar, ele vai diminuindo. Isso. Vai diminuir. E aqui, ele vai fazer para ele ficar parado. Conclusão, amigos, a resposta para nós aqui seria letra D. Nossa, que questão linda, Vargas. Amigos, a apostila de vocês não tem questão feia, não. É tudo bonito, é que nem o professor. Tudo bonito. Questão da página 55 é a número 3. Tá? O que é que tem aí? Um carro se desloca em movimento uniforme. Aqui não é 1, não, é MU. Uma velocidade constante. Ó, essa é a característica do movimento uniforme. A velocidade não muda. Ele está andando o tempo inteiro quanto? 90 km por hora. Isso significa o quê? Que a cada 1 hora ele desloca 90 km. Movimento uniforme. Vamos lembrar das características antes de começar a resolver? Movimento uniforme. Velocidade é o quê, amigos? Constante. Movimento uniforme, velocidade é constante. Quanto que vale a minha aceleração? A aceleração do movimento uniforme é 0. Então, vamos lá. Carro se desloca em movimento uniforme com velocidade constante de 90 km por hora. Ele pergunta, qual é a aceleração do carro? A resposta é muito fácil. 0. Justifique. A justificativa qual é? 0, pois a velocidade é constante. Só existe aceleração
se você mudar a velocidade. Se você andar o tempo inteiro com a mesma velocidade, quanto é a sua aceleração? Zero. Se você aumentar a velocidade, a sua aceleração é positiva. Se você diminuir a sua velocidade, a sua aceleração é negativa. Física não se decora, se entende, Mariazinha. Letra B. Se esse carro começasse a reduzir a velocidade, começou a reduzir a velocidade, porque a aceleração dele é o quê? Negativa, muito bem. Vai até parar. Começou a reduzir até parar. Aí ele diz, qual seria, deixa eu ler aqui. Se esse carro começasse a reduzir sua velocidade até parar, percorrendo 62,5 metros, qual seria a sua aceleração? Qual seria o seu movimento? Bom, para calcular a aceleração, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ele cita tempo? Não. As equações que nós temos são essas, V igual a V0 mais AT, e tem aceleração, e V2 igual a V02 mais 2A delta S. Elas são as equações. Uma dica para você. Quando o exercício trouxer tempo, você usa aqui, V igual a V0 mais AT. Quando ele não te der tempo, você usa a equação de Torricelli, esse italiano aqui. Qual? V2 igual a V02 mais 2A delta S. Lembrando, eu não posso trabalhar com esse 90 bonitão daí, tá? Você tem que transformar isso aqui para metros por segundo. Antes, como é que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Você divide por 3,6. Você divide por 3,6. Você tem que fazer isso, tá, pessoal? Quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Então, aqui vai ficar como? Ele foi diminuindo até parar, então ficou 0 ao quadrado. Quanto era a velocidade dele? Aqui, 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração que eu não conheço. Quanto foi que ele andou? 62,5 metros. 0 igual. 25 ao quadrado? 625. 2 vezes 62,5 dá 125. O que você vai fazer aqui? Passe o 625 para o primeiro membro, ele vai negativo. O que você quer fazer agora? Eu vou fazer o grande final. Qual é o grande final? O grande final é você passar o 125 dividindo. Vai ficar com menos 625 dividido por 125 igual a sua aceleração. Sabe quanto que ela é? Nossa, Vanks, que espaço pequeno. Vou apagar bem aqui. Vou colocar esse 90 que eu transformei. 90 dividido por 3,6 bem aqui. Isso aqui é a sua velocidade inicial. Não esqueça. Isso aqui você tem que fazer logo no começo do exercício. Então, quando eu fizer aqui, eu vou achar quanto? Menos 5 metros segundo ao quadrado. Tá? Aí esse movimento, ele perguntou quanto que era, e o movimento aqui você vai ter o quê? Você vai ter um movimento retardado, né? A aceleração, menos 5. Qual tipo de movimento? Retardado. Tem sinais. O que tem de sinais aqui? Diferentes. A sua velocidade não era positiva? 25 positivo? E a sua aceleração? Negativa. Se um é positivo e outro negativo, o movimento é o quê? Retardado. A letra C, ele diz assim, você tem um carro que partiu do repouso. Partir do repouso significa que ele estava parado. Aí ele saiu, Pode-se afirmar que a distância percorrida por esse carro é diretamente proporcional ao tempo? Pessoal, quando a gente vai calcular, a gente calcula aqui, V2 igual a V02 mais 2A delta S. Ou S igual a S0 mais V0D mais AT2 sobre 2. A pergunta é o seguinte, ele está perguntando, outro carro parte do repouso, fazendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Pode-se afirmar que a distância percorrida por esse carro é diretamente proporcional ao tempo? Olha a pegadinha aqui. Aqui na primeira tem tempo? Não, então vai olhar para a segunda. Pessoal, o tempo aqui está elevado a quem? Ao quadrado. Então é diretamente proporcional a quem? Ao tempo ao quadrado. Um detalhezinho pequeno só para derrubar o aluno. A resposta seria não, pois o tempo é ao quadrado. Essa aqui seria a nossa forma de resolução. Dá tempo de fazer mais uma. Questão 4. Um veículo parte do repouso, 0 igual a 0. De A para B gasta 40 segundos. Tempo 40. A minha aceleração vale 3 metros segundo ao quadrado. 3 metros segundo ao quadrado.
E a velocidade inicial, aqui, um veículo parte de um repouso A para um ponto B e gasta nesse percurso 40 segundos. Tá. Aceleração 3 e velocidade inicial. Ah, não tem repouso aqui não, pessoal. Parte de um ponto, perdão. Um veículo parte de um ponto A para um ponto B. Eu li repouso, não sei de onde. Repetindo o que eu falei. Um veículo parte de um ponto A para um ponto B e gasta 40 segundos com aceleração 3. E velocidade inicial 4. Então, ele não saiu do repouso, não. A velocidade inicial dele era 4. A pergunta é, qual a distância entre eles? Bom, distância chama-se o quê? Delta S. Qual a distância? Amigos, como é que eu faço uma questão como essa? S igual a S0 mais V0T mais AP2 sobre 2, que chama-se equação horária. Esse pedacinho aqui da equação, S igual a S0, é delta S. Então, você pode pegar, na hora que tiver exercícios como este, tirar o S e o S0, colocar delta S no lugar desse. Fica assim, ó, delta S igual a V0T mais AP2 sobre 2. Isso aqui deixou de ser física. Isso aqui é matemática, só substitui valores. Ó. Delta S é igual. Quanto é o V0? 4. Quanto é o tempo? 40. Quanto é a aceleração? 3. Quanto é o tempo? 40 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui não é mais, nada menos do que matemática. Delta S vai ser igual a quem? 4 vezes 40, 160, mais 3 vezes 40 ao quadrado é 40 vezes 40, dá 1.600. Dividido por 2. Meu delta S vai ser igual a 160 mais, preste atenção, quanto é a metade de 1.600? 800, Max. O que você vai fazer aqui? 3 vezes 800 dá 2.400. Quando você somar esse 2.400 com 160, vai dar 2.560 metros. Você vai lá nas alternativas e escolhe a letra B. Essa seria a maneira de resolver. Amigos, esse assunto ele é apaixonante.